Bom dia, pessoal. Professor Giacomo aqui. Vamos para mais um vídeo e como a gente falou no último vídeo, a gente vai falar um pouco da Segunda Guerra Mundial. Vou estar aqui com meu colega professor Ivan de novo, logo ele se apresenta, mas antes eu só queria comentar que o que vai acontecer? A gente vai dividir esse vídeo em duas fases. Vão ser vários vídeos, mas em duas fases. Na primeira fase, a gente vai falar sobre a guerra no geral e até chegar o dia D. E na segunda fase dos vídeos da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar sobre a participação do Brasil, que é importantíssima na Segunda Guerra Mundial, o próprio Holocausto e, lógico, o desfecho da guerra, os saldos, o que aconteceu, o que mudou no mundo, e que nós temos reflexos disso, lógico, até hoje, certo? Eu vou deixar, então, o recado de sempre, né, que como é uma conversa, e o Ivan até faz tempo que a gente não gravava, pode ser que cometemos alguns erros, então corrijam aí nos comentários, fiquem à vontade, e espero que todos gostem. Professor Ivan? Gostaria de cumprimentar o professor Diácono e a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ivan, nós vamos dar sequência ao nosso bate-papo sobre a Segunda Guerra Mundial. E de cara, eu gostaria de dizer que talvez é um dos temas de história mais intrigantes, mais instigantes, pela própria relevância que tem em termos de mundo, tanto no sentido de impacto, de fator de impacto, mas também porque a partir da Segunda Guerra Mundial o mundo percebeu uma outra forma de fazer guerra. Pela primeira vez, nunca até então havia se assassinado tantos civis, tinha se atacado populações desarmadas, tinha se atacado vilas inteiras, casas, tinha se confinado pessoas, grupos étnicos em tão grande escala dentro de campos de concentração, e se praticou, de fato, barbáries das mais assombrosas possíveis. Uma das perguntas que a gente pode fazer, dando início assim, que o curto espaço de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial dá uma percepção de que a Segunda Guerra Mundial foi sequência de ajustes mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial. E aí, se a gente recordar da Primeira Guerra Mundial, o grande clamor da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo, a Europa que disputa territórios no mundo. Essa é uma leitura muito interessante, a meu visto, depois o Diácono pode complementar. Ela é muito interessante, mas ela é um tanto quanto comprometida, porque eu quero, ao mesmo tempo que nós retornarmos antes da guerra, eu quero que nós retornemos após a guerra. Após a guerra, nós vamos ter a Guerra Fria. E a Guerra Fria, o mundo dividido entre duas superpotências, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Dois blocos econômicos, que coincidentemente vão estar aliados na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu gostaria de deixar essa chave de leitura. O antes ele parece uma sequência e o posterior ele dá uma outra visão sobre como o mundo e a conjuntura mundial se ajusta após a Segunda Guerra Mundial. Não sei se o professor Diácono gostaria de dar um pontapé inicial também. Assim, falando um pouco sobre essa questão de continuidade dos conflitos, né? A Europa, ela passou a maior parte do tempo de sua história sempre com, no mínimo, um conflito. Sempre. E aí vai surgir as alianças, aí vão surgir os grupos, aí depois eles se dividem e se unem de novo e é uma loucura, certo? Agora, por exemplo, não tem como não ligar a Segunda Guerra Mundial à primeira, porque nós estamos acostumados ao número 1, número 2, número 3, que todo mundo está esperando a Terceira Guerra Mundial e talvez já tenha acontecido, só que daí eles cortaram. Então parece que é uma continuidade lógica. Mas uma coisa interessante, não estou dizendo que é boa, estou dizendo que é interessante. Quando a Alemanha sofre aqueles tratados, né? Aqueles tratados não, mas aquelas sanções que foram assinadas, tem uma parte importante que é pouco falada, por exemplo, que é o embargo que a Inglaterra vai fazer sobre a marinha alemã. Então, assim,
com falas até de políticos britânicos, de que eles queriam que a Alemanha que os alemães se tornassem os escravos da Europa. Era isso que os ingleses pretendiam com esse embargo. E isso é muito importante, por quê? Porque ali a gente já vê que existia uma relação de ódio de várias partes, por mais que a Alemanha tenha sido a única grande sancionada na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que o próprio presidente dos Estados Unidos, que, se eu não estou enganado, era o Woodrow Wilson, o professor Ivan pode me ajudar, mas enfim, um presidente dos Estados Unidos, ele foi contra sanções tão fortes à Alemanha. Por quê? Porque isso ia causar um sentimento de revolta, com tudo que já tinha, com a destruição, com as mortes, mas ainda assim com esse embargo que a Inglaterra estava fazendo. E o pior de tudo, assim, ó, parece que a gente é os dias de hoje, né? Eles falavam mesmo o que eles queriam, sem se importar com as consequências, que é o que está acontecendo, por exemplo, hoje em dia. Eles iam, por exemplo, na Câmara dos Comuns e falavam, olha, nós queremos que os alemães sejam miseráveis. Não exatamente com essas palavras, mas eram isso que eles queriam impor. Não era uma derrota só política, econômica, era uma derrota moral, certo? E isso provoca muitas coisas. Então, assim, nessa sequência que o professor Diácono dá da sequência da Primeira Guerra Mundial, eu quero lembrar aqui que nós vamos ter 3 grandes forças envolvidas na guerra. E lembrar que a guerra sempre acontece entre 2 grandes forças. Então, nós temos, de um lado, os aliados e do outro lado, os países do eixo. Os países do eixo são os países declaradamente fascistas. Mas do lado dos aliados, nós temos uma união por conveniência. Nós temos, de um lado, o bloco ocidental, com a Inglaterra, com a França e com os Estados Unidos. Os Estados Unidos entra mais tarde na guerra, efetivamente. E do outro lado, nós temos a então já Rússia, que se transformou com alguns países ao seu redor na União Soviética, que também tinha, nesse momento, uma ditadura comunista nas mãos de Joseph Stalin. Mas é importante notar, e aí eu quero ressaltar isso, que aliados na guerra por conveniência contra o inimigo comum, que é o nazismo, principalmente liderado por Adolf Hitler. Então, o que eu estou levantando aqui para nós refletirmos? Nós temos uma guerra entre 2 forças, mas a Guerra Fria depois vai se romper dentro dos vencedores da guerra com 2 forças completamente antagônicas, que é o bloco capitalista e o bloco comunista, que nós vamos ter, o bloco socialista. Então, o inimigo comum agora, que é Hitler, que cresce no centro da Europa por motivos de revanche da Primeira Guerra Mundial, mas também eu vou voltar a dizer aqui como uma forma interessante, porque quando nós vamos ver lá, são pretensões ideológicas também, assim. Então, como a gente vai ver lá, quando Hitler começa a fazer as primeiras anexações, começa a fortificar o exército alemão, o mundo está vendo isso. E pasmem, ninguém fazia nada, porque era interessante entre o avanço comunista do Oriente, principalmente da Rússia, entrando na Europa, barrado por uma outra força completamente anti-comunista, enfim, que era o fascismo. E, por outro lado, nós temos que recordar que os Estados Unidos, uma grande democracia, os maiores defensores da democracia, tinham passado em 29 pelo Big Stick e tinham nas mãos de Roosevelt um governo agora forte, que fazia fortes intervenções também na economia. Mas, claro, nada próximo ao que nós temos de governos autoritários na Europa e na União Soviética. Bom, a princípio eu gostaria de deixar esse quebra-cabeça e a gente vai ir refletindo, porque se a gente perguntar para qualquer pessoa hoje quem foram os grandes vencedores da guerra,
nós temos muito claro que os grandes vencedores da guerra foram os norte-americanos, de uma forma intuitiva. Eu gostaria de lembrar isso porque nós, depois da guerra, o Brasil é área de influência norte-americana. Então, os nossos livros, nossos vídeos, os nossos filmes, todos eles têm a matriz norte-americana e muito coerentemente a imagem comum que nós temos aqui é que os americanos vão ser os grandes vencedores da guerra. E foram também os grandes vencedores da guerra, juntamente com a União Soviética, que também talvez perdeu mais pessoas. A proporção, assim, 75% das pessoas que morreram no conflito europeu foram na costa oriental entre Alemanha e União Soviética. Um pouco o que ajuda isso também é a cultura pop, né? A cultura pop ajuda bastante, até pela difusão de filmes e até história em quadrinho, tudo, né? Nossa, existem heróis americanos que lutaram na guerra, existem filmes maravilhosos sobre o heroísmo dos soldados americanos. Não que não tivesse esse heroísmo. O negócio é que, assim, ó, o famoso dia D, que a gente vai falar depois, né? Ali a guerra já estava praticamente decidida, porque até teve a conferência de Yalta, que depois eu acho que o Ivan vai falar um pouco mais. Ele já, antes da invasão do dia D, eles já estavam decidindo o que iam fazer com a Alemanha. Então, não foi. A guerra ali, ela poderia demorar muito mais? Sim, poderia. Mas aí foi lá e eles resolveram entrar no dia D. Mas, enfim, antes de entrar e aprofundar tanto, tem algumas coisas importantes, né? Por exemplo, o professor Ivan falou ali que os Estados Unidos eles entraram depois. Mas enquanto foi crescendo as tensões na Europa, não só na Europa, mas essas tensões elas vão se um pouco um pedacinho da Ásia. O que os Estados Unidos faziam nesse período? Eles vendiam armas para todo mundo, certo? Armas, equipamentos, aviões. Enquanto Hitler estava lá colocando as manguinhas de fora, eu posso dizer assim, colocando seus planos em prática, porque o mundo permitiu, os Estados Unidos eles vendiam armas tanto para a China quanto para a própria Alemanha, certo? Eram armas boas? Não, não eram armas boas, mas eram armas em grande número, tá? Uma coisa tem que ficar clara, até desconstruindo um pouco dessa questão da cultura pop. Os melhores equipamentos de guerra que existiam eram do exército alemão. A Alemanha tinha as melhores tecnologias. Agora, quantidade, quem tinha foi os próprios americanos. Por quê? Porque quando as tensões começam, eles pensam em produzir em quantidade para vender. Depois que eles vão usar elas para entrar na guerra de fato. Certo? E tem um outro detalhe também. Tem alguns equipamentos, até dos russos, que eles custavam uma merrequinha para fabricar e era que nem Fusca, dava para arrumar com um arame. E os alemães tinham equipamentos bem tecnológicos. Por isso que os Estados Unidos eles estavam no lucro enquanto tivesse um conflito. Por quê? Porque além de dois embates ideológicos que para eles estava dando lucro econômico mesmo através das vendas, eles estavam vendendo para outros lugares. E peraí, mas por que eles estavam vendendo para a China? A gente tem que lembrar que o mundo ele é circular, né? Ele é redondo. A China é grande inimiga do Japão. O Japão e os Estados Unidos sempre tiveram alguns conflitos por questão de território, porque eles fazem uma fronteira, por mais que talvez num mapa assim aberto a gente não imagine, mas se a gente fizer assim a gente imagina, tá? E o Japão começou a anexar algumas ilhas que eram de influência dos americanos. Por isso que os Estados Unidos vendiam armas para a China, porque o Japão era um grande inimigo da China. E aí isso também vai elevando as tensões entre chineses e japoneses. E os japoneses, lógico, não gostam disso. E até, né, professor, em 1936, o Japão e a Alemanha assinam um pacto, né? Um pacto anticomunista. Certo?
talvez só para aprofundar esse pacto anticomunista, que essa conjuntura que o professor Diácono está falando, ela é muito interessante, porque, assim, havia, desde a Liga, havia uma Liga dos Trabalhadores, que se chamava de Associação Internacional dos Trabalhadores, lideradas pelo bloco comunista. Inicialmente foi feita por Marx, depois em Londres, depois ela foi feita por Engels, e a Terceira Internacional havia sido feita em 1919, e essa Terceira Internacional se tornou o que a gente chama de internacional comunista, de avançar o comunismo. Ela fica 19 dessa época, com vários encontros em torno de 7 congressos internacionais, até 1943, tentando expandir o comunismo para dentro da Europa. Então, precisa entender que havia intenções intervencionistas dessa liga de avançar com o comunismo para dentro da Europa. Mesmo que Stalin justifique oficialmente o não apoio da União Soviética a blocos comunistas fora da sua área de controle. Mas, mesmo assim, há um avanço do comunismo. Então, o que acontece? Quando o Japão e a Alemanha se unem em 1936 para formar um pacto anticomunista, e isso é visto com bons olhos por toda a Europa, essa aliança inicial em 1936. E aí, em 1936, o Japão também tinha pretensões com a China. Em 1937, invade a China e dá origem a um conflito sino-japonês. Então, para os japoneses era vantagem ter aliados os alemães. E essa aliança anticomunista, ela foi vista com bastante interesse. E em 1939 é Professor, assinado com a Itália o pacto, só para terminar, o pacto Roma-Berlim, que é considerado o pacto. E aí nós temos a formação do eixo. Por favor, professor. Sim, tinha dois países que estavam até, né, eles não estavam se metendo muito porque eles estavam gostando dessas tensões, porque enquanto Rússia e Alemanha iam levantando as tensões, grandes inimigos, e levantando as tensões com outros países, a França e a Inglaterra, eles ficaram tranquilos. Por quê? Porque para eles isso era uma coisa interessante se essas duas grandes nações entrassem em um conflito. Nem que seja só econômico, que não foi, né? Ele foi militar.